É, isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer. Eu acho assim que tudo tem um limite, sabe? E a Priscila, ela é uma pessoa também. Então, da mesma forma, a Adriana, ela também é uma pessoa. Eu acho que não é legal, William, essas coisas, esses tipos de boato, entende? Pega mal. William, eu tenho um convite para você. Opa, manda aí. An- Antes da gente começar. É, Você já tirou a reservista já do Exército? Uhum. Fez lá o juramento, lá como que era mesmo? Faz uns dias já que eu tive que fazer isso aí. Tem que jurar a bandeira, tem o exame médico, tudo isso, né? Isso mesmo. Então, Terceira Guerra Mundial, queria te chamar. O Brasil, ele vai fazer uma guerra contra os Estados Unidos para mostrar a pólvora, e eu estou procurando pessoas corajosas aí que queiram lutar pela pátria. Posso contar com você nesse dia? Olha, eu acho que dá tempo de fazer um Fisk aí e tentar fingir ser um soldado americano ali na hora H. Mas tá tranquilo, William. É só faz aí umas flexão aí em casa mesmo. Vai treinando aí os tiros com um cabo de vassoura e vamos lá, vamos, vamos para cima desses caras aí. Eles vão se arrepender do que eles estão falando da gente. E você viu o Twitter do Bolsonaro? Eu tenho evitado. Ai, professor do céu, era melhor não ter visto. Qual foi o Dessa vez. recado? Que ele compartilhou um meme achando que era uma homenagem. É isso aí. É isso aí. Bom, estamos super bem representados. Tô tranquilo. É isso aí. E William, vamos parar de falar aquele negócio. Eu tava falando da Maria Angélica, não é legal, sabe? Eu acho que não pega bem. Enfim, né? Respeitar, né, William? Ai, ai. Oxi, gente. Bom dia, Maria Angélica. Bom dia, professor. Bom, vamos lá. Tomando coragem, tomando forças. Eu acho que agora a força chegou. Adriana Krebs, eu tenho uma ótima notícia para você. Quer dizer, uma notícia horrível, mas é uma notícia boa para Adriana Krebs. A Adriana Krebs estava me relatando que o negócio não ia tão bem por causa da queda da média móvel de contágio e morte. Pode voltar a costurar as máscaras, Adriana. A média móvel voltou Já com tudo. voltei. Ó, tá. Estamos aqui. E o Paraná, privilegiadíssimo. Curitiba batendo o terceiro dia de contágios. Ó, acelera aí essa produção, que vai vender muito. Tem que fazer uma máscara personalizada de Natal. Eu estava pensando nisso. Você já pensou alguma coisa sobre isso? Já pensou uma assim que você fizesse e ela já fosse a barba do Papai Noel ao mesmo tempo? Serviço Uf, de máscara e barba ao mesmo achei que tempo? era a boca da Rena, eu fiquei Nossa. preocupado já. O que você acha dessa inovação, Adriano? Oh, bem pensado. Não tinha pensado nessa. Só tinha Ah, pensado com as cores de Natal só. as cores de Natal já me encantam já também. Gente, vamos lá. A preguiça é só para os fracos, gente. E hoje eu estou me sentindo mais fraco do que o Bolsonaro depois da Covid. Vamos lá, gente. Que comparação. Vamos lá. Atleta, né, que chama, né? Vamos lá. Bom, hoje a gente fala de três padrões, três regimes tributários que são amplamente usados pelas empresas no Brasil e também pelos profissionais liberais, pelos profissionais autônomos, sendo o MEI, que é o mais moderno de todos, e também o mais vantajoso, só que existem algumas limitações, né? Dentre elas, o,
o exercício mensal de R$ 5.000. O segundo, o Simples Nacional. Simples Nacional ele já é bem mais difícil, né? Menos simples do que o MEI. Porém, empresas que têm um lucro maior, né, do que é possível dentro do MEI, podem aqui entrar, né? Limitado a princípio a 3,6 milhões por ano. E, por fim, o lucro presumido. Quando, nesse caso, a receita da empresa supera os valores limites do MEI, supera os valores do Simples Nacional, nós utilizamos o lucro presumido. Deixa eu compartilhar a tela aqui brevemente com vocês, que hoje tem meme. Não são os melhores, mas... Quando fala isso, pode saber que são bons. Não, Mas tem um monte de meme, porque ontem eu vi. Não, são razoáveis. Não... Ó, esse aqui, bom. É a gente final do semestre. Depois da Terceira Guerra Mundial com os Estados Unidos, assim estaremos calculando, né, os custos, né, da nossa derrota quando formos incorporados aos Estados Unidos e virarmos o Havaí do Sul. Vamos lá. Esse aqui eu queria mostrar. Olha essa treta aqui, gente. É uma treta incrível, né? E olha esse aqui, ó, todos juntos, os carretinhas. E esse aqui, esse programa deve ser legal demais. É tipo um Louro José, mas um pouco Esse mais. é bom. Procura Gilda Esfirra versus Galerito. Olha, o cara fica bem bravo. Ele tá com os macarrões ali, né? Sei lá o que é aquilo. É esfirra? Ó, a tia do lado não quer se envolver tanto, mas acaba entrando. Chega tipo um liminha, né, pra salvar. Ele dando um soco. Ele fica puto, né, com o cara. Deixa eu voltar aqui para mim. Bom, isso aqui é só para animar um pouco o dia. Vamos lá. Bom, primeiramente, o MEI ele é o mais contemporâneo de todos. E ele foi criado pensando no âmbito da informalidade brasileira. Aliás, não só o MEI, né? Se nós pensarmos agora, foi criado o PIX pelo Banco Central, que vai permitir transferências sem cobrança e, segundo eles, em 10 segundos. Só que aqui tem uma prerrogativa, um limite de transferências de no máximo 30 ao mês. Nesse caso, o objetivo é muito claro, é identificar quem está fazendo mais de 30 transferências por mês. Geralmente esse cara, se ele não tem carteira assinada, ele é autônomo e, enfim, a partir do momento que você identifica esse cara, fica mais fácil obrigar ele a aceitar alguns dos regimes tributários, né? E o MEI é um deles. Então, o MEI, como eu disse, ele foi pensado primeiramente no trabalhador informal, no profissional autônomo, seja o professor que desenvolve coisa para ensino à distância, para o médico, para o advogado, para o Uber, né? E aqui a gente pode dizer o seguinte, que o MEI, em comparação com o lucro presumido e com o Simples Nacional, ele oferece uma forma de você ter uma empresa formal a um custo muito mais baixo. Um ponto importante, diferente do Simples Nacional, e diferente também do lucro presumido, no MEI, né, você é um microempreendedor individual, ou seja, não admite-se aqui sócio, você não pode ter um sócio, é aquela empresa de um homem só. Segundo ponto, o faturamento mensal médio não pode ser superior a R$ 5.000, ou seja, apesar de ser bem vantajoso, é vantajoso para quem se enquadra nessa categoria. Quem ganha R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000, qualquer valor superior a isso, vai ter que
partir para um outro regime, seja o Simples Nacional, seja o lucro presumido. Ou seja, R$ 5.000, nós estamos falando de 60 mil ao ano. Apesar de no MEI você não poder ter sócio, você pode ter um único empregado que ele pode receber ou um salário mínimo ou o piso da categoria. Nesse caso, aquilo que for mais vantajoso. Aí você não fica tão sozinho, né, por assim dizer. Além disso, quando nós falamos do MEI, existem algumas atividades, nesse caso, que vão aqui se atrelar. Sobretudo aquelas relacionadas ao âmbito dos trabalhadores informais e dos profissionais autônomos. Importante, um detalhe importante. Você abriu a sua MEI, está lá feliz da vida. Vamos supor que alguém te chama para ser sócio numa holding. Vamos supor que aquele seu tio rico morre, só que ele fez com que os bens da família fossem uma holding e você vai ser um acionista majoritário. Você pode ter participação em outra empresa ou ter outra empresa em seu nome? A resposta é não. E, ao meu ver, isso é uma grande desvantagem. A partir do momento que você fez o MEI, você não pode ter participação em outra empresa, nem como sócio, nem como administrador. Esse é um ponto aqui fundamental. Outro ponto, os impostos eles vão ser fixos e pagos mensalmente, e aqui que vem o pulo do gato no sentido negativo, tendo você faturamento ou não. Ou seja, naquele mês você não ganhou nada, sei lá, você é um Uber, por exemplo, que está com Covid, ficou um mês sem trabalhar, e você tem uma MEI, você vai pagar a mesma carga se você tivesse rodado o seu carro e tivesse faturamento. Ruim, né? Outro ponto. O MEI, ele não é diferente do Simples, ele não é obrigado a emitir nota fiscal, contudo, essa é uma opção disponível e muitas vezes valorizada, e levando aqui a empresa a ter profissionalismo. Muitos casos, vou dar um exemplo, para quem produz material para educação à distância, professor, fecha contrato com instituição, geralmente eles pedem ou MEI ou alguma PJ de maneira geral, e eles pedem também a emissão da nota fiscal. Então, nesse caso, apesar de no MEI não ser obrigatório a emissão da nota fiscal, essa é uma possibilidade, e para muitos acordos que você vai fechar, você tem sim que ter a nota fiscal. Além disso, nas vendas do consumidor final, o MEI ele está isento da nota, mas ele pode, né? É uma possibilidade, mas ele está isento. Então, aqui, vamos ao que interessa. O valor mensal a ser pago quando você é MEI e você é comércio ou indústria é R$ 47,85. Dá quase para comprar uma pizza, né, gente? R$ 47,85. Para quem está na categoria ou comerciante ou indústria. Já prestação de serviço sobe um pouco, R$ 51,81. Ou se você é ambos, é um comércio e é prestador de serviço, por exemplo, você tem uma lavanderia, e lá na lavanderia é uma prestação de serviço, mas você vende coisas lá também. Nesse caso, você é um comerciante. Quando você junta esses dois juntos, sobe mais um realzinho, R$ 52,85. É um valor módico, né? Um valor baixo, porém, eu acho que como desvantagem você tem isso. Mesmo que você não obtenha receita, você tem que pagar. Eu acho que isso, eu não curti muito essa parte. E nesse caso, esses valores que eu falei aqui, eles não são fixos, né? Eles não são ad hoc. Anualmente, eles são reajustados e de acordo
com o índice da inflação e também com o nível do salário mínimo. A depender só do salário mínimo, tudo bem, vai subir pouco. A depender da inflação, aí já sobe um pouco mais. Depois, gente, no final da aula eu vou fazer eu tenho uma ferramenta aqui que ela faz uma comparação entre os regimes, ou seja, para você ver aquilo que é mais vantajoso. E eu tenho também uma outra ferramenta do Sebrae que é para o MEI ou para o Simples fazer o cálculo do imposto ao ser incluído na nota fiscal. É muito simples também, você apenas adiciona algumas informações, o regime ao qual você está inserido. Nesse caso, essa ferramenta vai trabalhar apenas com o Simples e com o lucro presumido, e ele vai fazer ele vai descrever todos os impostos que você vai pagar, como também as alíquotas que são cobradas em relação a ele. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente ver um pouquinho mais de meme. E essa treta engraçado da o professor já abrindo um sorrisinho quando ele vê os GIFs. Enfim, eu queria entender aqui a razão desse conflito aqui. Eu acho que o boneco aqui foi um pouco alvoroçado. E ele cai depois, né? Você viu? Ele fica bem bravo ali. Ó. Espero que a vida ali. Olha, e fica. E olha o velhinho, a força que faz para segurar ele, para ele não ir. Sabe, aquele cara me segura e vai se jogando para trás. Eu queria mostrar esse aqui, ó. Lembra se a gente não sabia se o Homem-Aranha tinha morrido ou não? Ah, tá vivo, homem. Tudo Olha isso lá. enquanto o Batman tava dando umas lapadas ali no fofão, ó. O Homem-Aranha levanta e fala, sai fora. E já pula. E olha o Hulk aqui, gente. Ele tinha sumido, né? Esse aqui Bruce Banner, né? É o nome do Hulk. Foi exposto aos raios gama. E aqui a festinha do fim do ano da Uni Andrade. Professores quando fecha o ano. Eu sou o verde ali, ó, lá no fundinho ali, só de boa. Tinha uma outra coisa. Ó, e aqui é os professores depois, ó, que já saem de férias, podem adotar o look apaisano. Bom, vamos lá, deixa eu cortar de novo aqui para mim. Vamos lá. Gente, uma fome. Não tem nenhum lugar de Curitiba que vende pizza de manhã, né? Hoje eu queria era uma pizza. Isso falta, coisas para comer de manhã. Bom, vamos lá. Na mesma sequência, o Simples Nacional, ele vai ser um único imposto a ser pago, nesse caso, dependendo da atividade da empresa, do período de apuração, e ele é um modelo, ele é um regime que vai ter início antes, nesse caso, do MEI, ou seja, ele é mais antigo um pouco, ele é menos vantajoso e acaba sendo um pouco mais complexo. Então, primeiro, quais são as principais características do Simples? Primeiro, ele acaba sendo uma opção, da mesma forma que o MEI é uma opção para o profissional liberal, para o informal, o Simples ele acaba sendo uma opção para a pequena empresa ou para os profissionais liberais. Enfim, e aqui existe um baixo custo, um custo razoável para formalização, né? Em comparação ao praticado, né, no lucro presumido dentro das empresas tradicionais. No MEI, não pode ter nenhum sócio. No MEI, você é aquela empresa de um homem só. No caso do Simples, você pode ter mais um sócio, apenas um sócio.
é uma diferença fundamental. Se você tem uma pessoa lá e você quer abrir uma firma com ela, se você abrir o modelo MEI, ela pode ser o seu empregado, né? Ganhando ali ou um salário mínimo ou o piso da profissão, né? O que for mais vantajoso. Agora, se o cara for ser sócio mesmo, aí você vai ter que adotar o simples. Aí aqui a gente já muda já os padrões de faturamento. No MEI, qual é o faturamento máximo? R$ 5.000, né, por mês, aí você faz a conta, vezes 12, R$ 60.000 por ano. No caso do Simples Nacional, o faturamento ele está muito acima disso, limitado a princípio, se nós olharmos aqui os valores de 2018, a quase R$ 5 milhões, a R$ 4.800.000. Ou seja, se a sua empresa lucra, sei lá, se for R$ 70.000 por ano, R$ 700.000 por ano, ou 5 milhões, ela se enquadra no Simples Nacional. Agora, se for R$ 60.000, R$ 55.000, R$ 50.000, aí ela vai se enquadrar muito mais no MEI. Aqui um ponto importante em destaque em comparação com o MEI. Não existe limitação em relação à quantidade de empregados. No MEI você pode ter um empregado, aqui você pode ter quantos empregados você quiser. Não obstante, não há também limitação quanto às atividades exercidas, evidentemente que deve-se observar aquela atividade que a empresa se enquadra. Bom, porque muitas vezes ela pode vir a pagar mais de um imposto. Nesse caso, é interessante nós pensarmos no lucro presumidos. Além disso, é possível participar no MEI. Se você abre o MEI, você não pode participar de outra empresa, nem que seja como sócio minoritário. Essa não é uma limitação no caso do Simples. Você criou sua empresa, ela está dentro do regime Simples, e um outro colega te chama para ser sócio numa empresa, sei lá, de unicórnios voadores, e vocês vão levar lá para os Shark Tanks, etc, etc. Você pode ser sócio desse cara? Você pode ser sócio desse cara. Contudo, existem limitações quanto ao grau de participação, ou seja, o percentual que deve ser analisado, pois dependendo do grau de participação, geralmente se é mais de 50% de participação, ou seja, se você é o majoritário, isso pode afetar o enquadramento no Simples Nacional. Mas cada caso é um caso, e isso vai depender também do faturamento anual da empresa de todo em caso. Além disso, os impostos eles vão ser pagos mensalmente, assim como no MEI, e aqui eles vão ser considerados por uma única via chamada DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. DAS, documentação de arrecadação do Simples Nacional. Sempre horrível pagar essas guias. Um outro ponto, a Receita Federal ela vai fazer uma divisão das atividades da empresa em anexo e vão estipular o percentual de faturamento a ser pago. A princípio, não parece tão diferente, né, do MEI do Simples Nacional. Nós vamos ver depois, eu trouxe aqui uma ferramenta de simulação para nós simularmos os valores. Aí a gente vai ver que a incidência tributária ela vai mudar significativamente, dependendo do regime que você está, e isso vai contabilizar a maior parte da diferença. Mas aqui em curto parâmetro, principais diferenças. No MEI, o faturamento anual 60 mil, aqui no Simples o faturamento anual pode ser perto de 5 milhões, ou seja, não há, a limitação é muito menor. No MEI, você pode ter apenas um empregado, no Simples você pode ter quantos empregados você quiser. No MEI, você não pode ter participação em outra empresa, abrir outra empresa, mesmo que seja como sócio minoritário, mas no Simples você pode ter participação até em mais de uma empresa, contudo,
há de se observar o percentual de participação e a receita de maneira geral, porque dependendo do contexto, aí o indivíduo ele passa a ser inserido na lógica do lucro presumido e não no Simples Nacional. A cobrança do imposto no Simples Nacional, ela se dá por via da DAS, né, a guia DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e esse pagamento é feito mensalmente. No MEI, você não é obrigado a emitir nota fiscal, contudo, você pode fazer isso. Já no Simples Nacional, a empresa é obrigada a emitir nota fiscal, e não obstante, existem também obrigações não apenas mensais, mas anuais, que vão ser representadas pela Receita Bem e também pela apuração mensal dos impostos. Ou seja, aqui o Simples, ele é menos simples, por assim dizer, do que o MEI, né? Ele é um pouco mais complexo. Um outro ponto, antes do surgimento do Simples, a opção natural para a maior parte das empresas, né, seja pequena empresa, média empresa, era o lucro presumido. E eu vou explicar as principais características. Bom, se a gente olhar primeiro para o Simples em relação ao MEI, vai ser uma forma de tributação um pouco mais sofisticada, e em muitos casos pode ser a melhor opção. Aqui é um ponto interessante para quem vai trabalhar com consultoria, até também com administração, ela é uma opção interessante para profissões regulamentadas, como, por exemplo, a administração, profissões médicas, né, como dentista, fisioterapeuta, dermatologista, engenheiro, arquiteto, eu ia falar tatuador não é regulamentado, mas pensando aqui no valor da receita mensal, talvez seja um caso, né? E o objetivo aqui, evidentemente, é pagar um imposto mais baixo do que o estabelecido no Simples, né? Quando, nesse caso, você adere a esse modelo. Aqui, né, quando nós falamos do lucro presumido, os impostos eles vão ser calculados separadamente, por isso que eu disse que é mais sofisticado, ele é mais difícil, na verdade, né? E deve ter uma guia para cada imposto, como, por exemplo, o PIS, você vai ter uma guia. O IRPJ, né, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, você vai ter uma guia. O COFINS, o CSLL, né, a Contribuição Social em relação ao lucro líquido, também. Da mesma forma que aqueles outros impostos em nível municipal, ISS, né, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ICMS, IPI, né, que são ICMS estadual, IPI federal, né? Claro que aqui vai depender, evidentemente, do ramo que a empresa atua. IPI, por exemplo, você paga quando é produto industrializado. Se você trabalha com agricultura, você não vai pagar isso. ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Se você é um comerciante, não oferece serviço, você não paga esse tributo. Enfim, vai depender de caso a caso. Agora, vamos ver as principais características do lucro presumido, e depois eu vou mostrar para vocês a ferramenta para nós compararmos os regimes, os três regimes, né, MEI, lucro presumido e o Simples Nacional, e também eu vou mostrar uma ferramenta do Sebrae, que é feita, uma ferramenta muito simples, para você calcular, você enquanto lucro presumido, enquanto Simples Nacional, para você calcular o imposto que deve ser incluído na nota fiscal. Então, aqui, o que a gente fala do lucro presumido? Primeiro, é um padrão de regime tributário voltado, sobretudo, para pequena
e média empresa, né? No caso do MEI, você não pode ter sócio. No caso do Simples, você pode ter um sócio. No caso do lucro presumido, a empresa ela pode ter mais de um sócio. Pode ter 2, 3, quantos sócios forem enfim, vamos pensar no modelo de holding, por exemplo, né, que é aquele modelo familiar, onde você tem ali a distribuição das participações, etc, etc. A empresa aqui, uma holding, por exemplo, como ela tem mais de um sócio, ela pode entrar dentro da lógica do lucro presumido, mas não pode entrar dentro da lógica do MEI. Outra diferença, o faturamento anual, ele é mais alto. No MEI, faturamento mensal, R$ 5.000, vezes 12, 60 mil por mês. No Simples Nacional, faturamento anual beirando a faixa dos 5 milhões, né? 4.800.000, mais ou menos. Agora, no lucro presumido, sobe bastante, pode chegar a 78 milhões por ano, muito maior, né? Muito maior. E isso que vai definir, em parte, o que vai definir, né, a principal limitação na escolha do regime de incidência tributária é o tamanho da sua empresa, né? Se você tem uma empresa que fatura 78 milhões, não dá para ser simples, não dá para ser MEI. Agora, se você tem uma empresa que fatura 55 mil, é besteira você fazer ela dentro do regime de lucro presumido ou do Simples Nacional, porque você vai estar saindo no prejuízo. Então, esse é um ponto fundamental a se observar. O tamanho da empresa, né, a capacidade lucrativa dela. Agora, outro ponto parecido com o Simples. No caso do lucro presumido, não existe limitação em relação à quantidade de empregados. No MEI, você pode ter apenas um. No Simples, não existe limitação. E aqui também não existe limitação. No lucro presumido também não existe limitação nem a quantidade de empregados, nem também no que diz respeito às atividades que vão ser exercidas pela empresa. Pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser prestação de serviço, pode ser via educacional, pode ser exploração de recurso natural, pode ser qualquer coisa, né? E outro ponto importante, é possível participar em outras empresas. No MEI, você não pode participar em outras empresas. No Simples, você pode participar em outras empresas, mas aqui há de se observar o tamanho da sua participação e dependendo do tamanho, por exemplo, você é um acionista majoritário, você tem um Simples e a sua empresa lucra 3 milhões por ano, ok. E você é sócio de uma outra empresa numa participação de 50%, e essa outra empresa lucra 20 milhões por ano, e 10 milhões é para você. Nesse caso, esse valor que está indo para você, 10 milhões, já está superando o valor do Simples Nacional, consequentemente vai afetar, você vai ter que ser enquadrado no lucro presumido. Então, quando você está no lucro presumido, não existe limitação à quantidade de empresas que você pode participar, seja como acionista majoritário ou um acionista menor, não importa, né? Você pode participar de quantas empresas você quiser, de quantas empresas você conseguir. Assim como com o Simples, os impostos aqui eles são pagos a depender de cada legislação. Por exemplo, o imposto municipal vai seguir a regra daquele município, o imposto estadual vai seguir a regra daquele estado, ou mesmo o imposto federal vai seguir a regra do que foi acordado, né, para o exercício daquele ano. E cada um deve ser apurado individualmente, né, e pago também individualmente, de acordo, evidentemente, com a atividade exercida pela empresa, como, por exemplo, o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o ISS, o ICMS, o IPI. Mas claro que, assim como
também no Simples Nacional vai depender da atividade que a empresa exerce. Vamos supor que a minha empresa, baseada aqui em lucro, que tem como regime de incidência o lucro presumido, é uma indústria que não presta nenhum serviço. Então, ISS, por exemplo, não vai recair, mas o IPI, por exemplo, vai recair. Vamos supor que é o contrário, é uma empresa voltada à prestação de serviços de dança, ou seja, eu alugo carretas furacão por todo o Brasil. É um serviço, ISS. Não vai incidir nesse caso, por exemplo, o IPI, né, o Imposto sobre Produto Industrializado. Afinal, a carreta furacão ela já está pronta, né? Ela é, inclusive, imune a falsificações, né? É um dos poucos produtos nacionais que não dá para falsificar. A gente pode dizer que, de maneira geral, para a maior parte das atividades, para a maior parte delas, claro que a gente aqui na simulação pode chegar a alguma que não é, mas para a maior parte, ao a empresa aderir ao lucro presumido, ela vai ter que arcar com uma gama maior de impostos, né? Nesse caso, as alíquotas. Ou seja, dito de outra forma, o ônus tributário tende a ser mais elevado no lucro presumido do que no Simples Nacional. O MEI é o menos de todos, é o menor de todos. Contudo, a gente viu que tem várias limitações, principalmente a renda, né, o valor que você consegue auferir mensalmente, 5 mil, não pode ultrapassar, e outras coisas também, você não pode participar de outra empresa, você não só pode ter um funcionário, né? Então, o MEI é para algumas situações específicas, né? Principalmente considerando o informal, o autônomo. Acho que aqui entraria fácil, né? O artista plástico, o músico, entraria que presta, né, serviços, né? Todos os músicos que eu conheço, a maioria deles tem MEI e presta serviço. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui gravar uma aula e, enfim, uma aula em uma outra faculdade. Não vou dizer qual, nem que vocês me torturem, mas a pessoa que me contratou, ela estava conversando com 2 músicos que eles iam fazer umas espécies de umas vinhetas, uns jingles para o início da aula. Sabe quando vai começar a aula, tem aquela vinheta assim? Só que eu achei interessante que eles estavam discutindo outros padrões de vinheta, com guitarra distorcida, rock, um negócio mais animado. Porque eu não sei se vocês já viram, mas geralmente essas vinhetas elas são bobas, né? Aquela musiquinha de dormir, né? Enfim, eles querem fazer um negócio. É nessa hora que a gente percebe se o aluno está prestando atenção ou não. Na hora que canta a musiquinha. Mas fala sério, William, você nunca ouviu essa musiquinha que eu estou falando? Você já deve ter ouvido. Vai colocar lá a videoaula. Conheci. Aí chega o professor, olá, prezados, né? E começa aquele negócio lá, tal, enfim. Essa outra instituição está querendo fazer um negócio mais moderno. Até eu tive que fazer um negócio mais moderno. Eu cheguei lá de terno, de camisa, aí fizeram eu ficar só com a camisa, dobraram as minhas mangas e falaram que eu tinha que... Enfim, aí eu adotei um salve, galera, né? Um negócio assim, né? Ao invés do... Enfim... Sério, imagina. Salve, alunos. Salve, prezados, mais ou menos assim. Eu acho que, enfim, eu acho que ficou mais interessante. Não que tenha ficado, meu Deus, que natural, né? Parece que o Thiago está na casa dele, né? Não, era um estúdio, né? Não, você fica ali meio engessado, mas, enfim, eu estou entendendo. É que, assim, é um ponto, né? Educação à distância é um produto que todo mundo tem agora e com poucos diferenciais de um e outro. Ao meu ver, se você só mudar a forma que você faz, já é um diferencial e que você o faz sem gastar mais com isso, né? O meu contratante não me deu um valor maior, não, me deu o mesmo valor,
mas eu fiz diferente da mesma forma. Contratou a vinheta para ficar diferente. Vamos ver se vai ficar legal, né? Enfim, acho que... Curioso, acho que tinha que liberar a vinheta, pelo menos, pra gente ver. Por enquanto a gente fica só no... Bom, já viram já que, enfim, eles poderiam ter contratado eu para gravar a vinheta, né? Faria com a boca mesmo, né? Com recursos vocais, mas contrataram lá 2 músicos, e cada músico tinha sua própria MEI e ambos, né, deram nota fiscal. Ah, professor, você falou que não é obrigado dar nota fiscal. Mas na prática, para esse tipo de serviço, geralmente a outra parte quer a nota fiscal. Você não é obrigado a dar, mas ele pode contratar uma outra pessoa que dá, né? Então, acaba, para a maior parte dos serviços, o MEI também faz a nota fiscal. Bom, então aqui, gente, resumindo as diferenças de um em um. Primeiro, MEI é basicamente voltado para o informal e o autônomo, limite de faturamento médio de R$ 5.000 ao mês, 60 mil ao ano, pode ter apenas um único empregado, não pode ter sócio, não pode ter participação em outra empresa, e você paga o imposto mensalmente, mesmo que você não arrecade, né? Mesmo que não exista nova receita. No caso do Simples Nacional, mais voltado às pequenas empresas e profissionais liberais, o faturamento já é mais alto, 4,8 milhões, quase 5 milhões. Não existe limitação nem a quantidade de empregados, nem também as atividades a serem exercidas. Pode participar de outra empresa? Pode, mas dependendo do valor, né, de lucro da outra empresa, pode obrigar você a ir para o lucro presumido. E, por fim, o lucro presumido, ele já é um regime tributário voltado à pequena, média empresa e talvez à grande empresa também. Pode ter mais de um sócio, o valor de faturamento já é bem mais alto, o que ele vai permitir aqui, 78 milhões. Não existe limitação nem a quantidade de empregados, nem a atividade exercício, que é exercida pela empresa. Além disso, você pode participar de outras empresas à vontade, e os impostos aqui são apurados individualmente, vai depender, evidentemente, da atividade que você pratica. Gente, eu vou agora compartilhar a tela com vocês para mostrar uma comparação entre o regime de incidência tributária no MEI Simples Nacional e lucro presumido, e eu vou mostrar aqui brevemente a ferramenta do Sebrae do cálculo da tributação que deve vir na nota fiscal. Espera aí que eu... Aqui, vamos lá. Maravilha, maravilha. Bom, então aqui a gente tem os 3 aqui. MEI, Simples Nacional, lucro presumido. Primeiro a gente tem que escolher uma profissão liberal. Me ajuda aí, William. Fotógrafo, representante comercial, comércio, médico, advogado, engenheiro, consultoria, suporte técnico ou programador. Qual você quer ser? Suporte técnico. Suporte técnico, ok. Valor do faturamento: 5 mil, 10 mil ou 25 mil? 5 mil. 5 mil. Muito bem. Muito bem. Primeiro, para o suporte técnico, esse tipo de atividade não pode ser MEI. Essa é interessante, nem eu sabia. Agora, quando a gente olha aqui para os 2 regimes, Simples Nacional e lucro presumido, aqui já acende uma estrelinha. O lucro presumido seria melhor. Basicamente, em ambos os casos, a gente vai lucrar, a receita anual é 60 mil. Mas nesse caso, no Simples Nacional,
a alíquota que vai incidir é de 6%, o que vai levar ao valor de R$ 300 por mês, enquanto que no lucro presumido, a alíquota é de 16,33%, ou seja, 10,33% a mais, levando aqui o valor a ser pago mensalmente a R$ 816,50. É muita diferença. Vamos tentar por um outro profissional. Consultoria, né? Vocês podem... Peraí, deixa eu reiniciar aqui. Vocês podem também ser consultores, né? Enquanto administradores. Vamos imaginar aqui, ó, consultoria, valor 5 mil por ano. De novo, aqui não pode ser MEI, de novo, o MEI ele vai evidentemente restringir mais as atividades, e aqui, perceba que cada caso é um caso. Nesse caso da consultoria, o Simples Nacional foi melhor, mas não foi tão melhor que o lucro presumido. De novo, 60 mil por ano, a alíquota aqui, ó, de 6%, no caso do suporte técnico, 6%. Aqui, ó, 15% e meio, né? E a alíquota do lucro presumido, 16,33%. Pequena diferença, né? Em um você vai pagar R$ 775 de imposto mensalmente, no outro, R$ 816 de imposto mensalmente. Vamos empobrecer um pouco mais. Fotógrafo. Agora o fotógrafo... Aqui, gente, já aparece já a vantagem. Veja aqui, ó. No caso, em todos os casos, de novo, 60 mil a média anual. Agora, quanto que no MEI você tem que pagar de imposto? R$ 52,85. Quanto no Simples Nacional, na alíquota de 6%, você paga de imposto? 6 vezes mais, né? R$ 300. E quanto que você vai pagar no lucro presumido a uma alíquota de 16,33%? R$ 816,50. Nesse exemplo, fica muito claro o quanto é muito mais vantajoso o regime de MEI. Evidentemente, um regime muito limitado, né, que vai te limitar também na participação em relação a outras empresas, na contratação de funcionários, na possibilidade de ter sócio, mas aqui a economia é simplesmente indubitável, né? Indubitável. Representante comercial não pode ser MEI, comércio pode ser MEI, ó, e entra na mesma coisa. No caso do Simples Nacional para o comércio, sai, não quero falar com ninguém aqui. A pessoa já abrindo aqui, né, o chat, né, as ideias no meio da aula, né? No caso do Simples Nacional, 4%, 200 por mês. No lucro presumido, 5,93, 296,50. E no MEI, aquela mesma alíquota. Diferença aqui entre os pontos. Se você é MEI, você paga esse valor aqui, você lucrando ou não, rodando o seu negócio ou não. No Simples Nacional e no lucro presumido, o pagamento, nesse caso, ele se dá em relação à receita que, de fato, se obtém. Médico não pode ser MEI, advogado não pode ser MEI, engenheiro não pode ser MEI. E perceba que, ó, quando a gente coloca médico, advogado e engenheiro, há uma variação muito pequena entre o simples e o lucro presumido. Mas para essas atividades, ainda assim, o simples ele vai se sair melhor. Programador, quem faz programa, também não pode estar aqui incluso. Vamos pensar aqui em valores maiores. Aqui um comércio, posso ser MEI a princípio, vamos supor que o faturamento é de R$ 10 mil. O que acontece aqui? Eu podia ser MEI antes? Podia. Não posso ser agora. Por quê, professor? Porque ultrapassou os R$ 5 mil mensais. Já não entra. Mesma coisa o fotógrafo.
O fotógrafo, ele é MEI. E vamos supor, fotógrafo das artistas, né? Fotógrafo, aquele que pega os flagras, os paparazzis do Trailer Park Boys, ó, R$ 25.000, ganha muito. Ó, no Simples Nacional, 11% de tributação, quase R$ 3.000 por mês de imposto, 2.802. No lucro presumido, aumenta em mais ou menos 40%, né? Iria para R$ 4.082. É isso. Então, aqui, claro que cada atividade, cada regime vai ter a sua peculiaridade, mas, de maneira geral, na maioria dos casos, em que o indivíduo ele pode ser simples, o simples sai mais vantajoso que o lucro presumido. Mas não todas. Olha essa aqui, ó, programador. Se bem que programador autônomo, R$ 25.000 só no Vale do Silício, né? Mas aqui, ó, R$ 25.000. Nesse caso, o lucro presumido foi mais vantajoso. Veja aqui, ó, 16,33 de alíquota contra 18 de alíquota. Nesse caso, o lucro presumido foi mais vantajoso. Suporte técnico. Aí, para todas as outras, ó, no caso da consultoria, também foi mais vantajoso. Mas quando a gente chega nesses valores mais altos, no valor mais baixo, R$ 5.000 é o simples. R$ 10.000 é o simples. Agora, chegando a R$ 25.000, o mais vantajoso vira o lucro presumido. Aqui no simples você pode até ser enquadrado, mas a alíquota, veja que ela é superior, né? Então, vai depender do caso, vai depender da situação. Mesma coisa que o engenheiro. 25.000, o lucro presumido está mais interessante. Mas se eu baixo para 5.000, simples nacional é mais interessante. 10.000, simples nacional. O mesmo é também para as outras atividades. Médico, por exemplo. Se bem que é uma diferença pequena de alíquota, mas o simples é vantajoso. Simples, agora de 25.000 para cima, nesse caso, o lucro presumido é o mais vantajoso. Ok? Legal. Eu deixei o link dessa ferramentinha aqui, eu achei interessante. E agora eu vou mostrar a ferramenta do Sebrae da simulação do imposto a ser incluído na nota fiscal. Muito simples também. Então, primeiro aqui você escolhe a sua região. Nós estamos no Paraná, um dos estados com maior índice de contágio de Covid-19, para a felicidade da Adriana Krebs, que vai vender muita máscara. Estou querendo comprar uma de fim de ano. Vai ter máscara de Natal, Adriana? Se tiver, eu já guardo a minha. Eu queria... Deixa eu voltar aqui um pouco. Será que a Adriana fala comigo? É difícil, né, William? Tem que marcar horário, tá meio desanimado. Adriana, uma coisa que eu sempre invejei os americanos foi aqueles pullovers de Natal deles, sabe? Que tem desenhado a reninha, que tem aquela nevezinha, o duendinho, assim. Vai ter máscara com esses temas? Não sei, tem que ver o tecido, né? Se tiver Sim. tecido, daí tem. Sim, mas é você que tem que ver, não eu. Mas Então, sim. se tiver, pode reservar, que com certeza vou passar um Natal mais feliz e mais protegido também. Vai comprar 3, pra tirar aquela foto em família do Natal aí. Exato. Tem que fazer uma menorzinha para bebezinha também usar. Se bem que bebê não adianta. Até tentei pôr, não consigo pôr nem laço na cabeça, né? O que dirá uma máscara no rosto. Deixa eu voltar aqui para mim. E o interessante ia ser, no último dia de aula, a gente já está com a máscara da Adriana e todos aqui abrirmos as câmeras e fazemos um print com a máscara da Adriana, fazendo uma divulgação do comércio dela. O que vocês acham, gente? Verdade. Eu sou a apoio. favor, hein? Eu sou a favor. Divulgação. Sou a favor também. Vamos lá. Então, eu escolhi aqui o Paraná
Vamos escolher um segmento. Me ajuda aí, William. Comércio de autopeças, vestuário, materiais de construção, farmácia, mercearia, restaurante, comércio, outros, né? Nesse caso, sei lá, outros, né? Confecção de peças e vestuário, fabricação de calçados de couro, fabricação de laticínios, móveis, cerâmica, panificação, indústria, outros. E aqui ele coloca a tabela do simples, mas a gente não vai abrir essa tabela, não. Vai dar muita preguiça. Qual que você escolhe, William? A fabricação de calçados de couro. Eu fiquei concentrado Oh, nessa. um bom sapatinho de couro, hein? Sensacional. Vamos lá. Então, fabricação de sapato de couro, ó, ele já preencheu sozinho aqui, ó, indústria. É atividade industrial. A gente pode estar dentro do simples nacional ou do lucro presumido. Vamos colocar o simples a princípio, pensando que é uma primeira. Vamos colocar o faturamento até 180 mil. Estou ciente dos termos da blá blá blá. Vamos lá. E vou lá, calcular impostos. Isso é Eu não sei esperar se mágica. tem que esperar a mágica acontecer, hein, gente? Não acredito que vai demorar tanto assim. Isso não é minha internet, é o sistema tosco deles aqui. Olha ele roubando as desculpas. Olha lá, mas não vai, gente. Que ódio disso aqui. Nossa, eu vou quebrar tudo isso aqui. Ó, as outras coisas abre aqui deles, blá blá blá. Ó, a tabelinha do. Vamos dar um reiniciar. Não é possível, né, que esteja tão tosqueira, né, isso aqui. Não é possível que eu vou terminar a aula sem saber o imposto a ser incluído na nota fiscal de fabricação de calçados de couro. Mas fica bem tranquilo, William. Tem o link aí, você pode usar à vontade. Olha Vamos lá, lá, já tá aqui, ó. passando a bola antes. Já. PR, a fabricação do couro, regime simples, até 180 mil, tô ciente, calcular tributos. Sebrae, nós te odiamos. Ah, Nossa, que. É que é muito imposto, daí tem que calcular Aê! tudo. ah, deve ser isso. Aê! Tudo é uma questão de esperar um pouco, gente. Vocês são muito apressados. Ó, vamos lá. Então, aqui, primeiro, imposto municipal. Não tem, né? Porque fabricação, o imposto municipal é só ISS, né? Se fosse serviço. Se fosse, por exemplo, engraxar sapatos de couro, aí pagaria. Nesse caso, não paga. Dentro do Simples, aqui no Paraná, o ICMS, alíquota de 1,44%. E todos os outros impostos da União junto, PIS, IPI, COFINS, etc., todos eles juntos dá 3,6%, né, o que vai totalizar 4,50% do valor total. Então, é só nós fazermos aqui os 180,4,50%, e esse é o tributo a ser pago. Vamos ver se muda muito se nós virarmos lucro presumido, e aqui ele não vai gerar uma faixa, ele vai gerar todas, né? Vamos calcular. Se bem que. Ó, você viu como ficou rápido, gente? Acho que o sistema Ó, entendeu a ameaça, né? Sabe que agora não dá para brincar. Perceba que no lucro presumido, muito menos vantajoso, né? Naquele caso, tinha dado 4,50% de imposto. Olha aqui, ó, 17,65%. Ou seja, quase mais de 3 vezes mais, né? Muito alto. Isso porque os da União já vão ser mais altos, COFINS, PIS, IPI. Além disso, o que vai se sobressair muito aqui é o ICMS, 9%, né? No outro caso, tinha sido menos da metade, aliás, um terço, né, desse valor,
E também, enfim, a contribuição total daria 17,65%. Vamos trocar de segmento aqui. Deixa eu ver. Algo que eu faria. Acho que nada aqui, deixa eu ver. Restaurantes. Quem nunca sonhou, né, de ter aquele restaurante achando que é simples, mas não é. Vamos pôr o simples até 180 mil. Calcular tributos. Ó, a mesma coisa. Aqui é 5,45 de imposto. Agora, vamos mudar a incidência. Lucro presumido. Ué, não marquei a faixa. Todas. Não, Zero por cento de imposto. Nossa. Que da hora, né? Vamos lá. 13,83. Sobe significativamente, né? Mais do que dobra. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Simples, mas vamos pôr uma faixa bem alta. A última faixa aqui, que vai até 4 milhões. Quase 4 milhões 800 mil, quase 5 milhões. A última faixa. Vamos calcular. Ó, o simples, 12,36. Vamos virar agora lucro presumido. Opa, tem que marcar a incidência. Nesse caso, se torna quase que equivalente. Quase que equivalente, né? Ou seja, para a maior parte dos casos, o simples ele vai ser mais vantajoso que o lucro presumido. Para a maior parte, não para todos. Para a maior parte deles. Deixa eu trocar de segmento. Vamos fazer um último aqui. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Fabricação, produtos de panificação. Quem nunca quis ser um confeiteiro para participar do Bake Off Brasil? Simples nacional, faixa até 180 mil. Calcular. Será esse gerar cartaz? Esse aqui eu nunca cliquei. Parece em forma de pôster, né? Ó, aqui, ó, beleza. 4,5 de imposto. Vamos virar lucro presumido. Ó, 4,5 de imposto contra 22% de imposto. Hardcore, né? Muito, muito mais pesado. Aqui, ó, o cartaz que ele gera. É isso, que droga de cartaz. Mostrando aqui o imposto e tem a opção de imprimir. Belo cartaz, né? Legal. Achei que ia ter uns desenhos ali, um guia ilustrado. É que esse aqui é para pôr no trampo, né? Você põe ali na parede, né? Em atendimento à lei, blá blá blá, informamos que o valor, quando o cara vai reclamar do preço, você mostra, né? Fala, olha aqui, ó, o que eu tô pagando, né? Esse é o cartaz. Gente, é isso que eu queria mostrar. Se tá tudo bem, se tá tudo numa boa, vamos ler a nossa questão de frequência. E como os meus caros muito bem sabem, para essa questão não há certo ou errado, há apenas a opinião dos senhores e essa vale ouro. Você já ouviu falar, William, em Mara Maravilha? Já. É da minha época. Vamos lá. Mas entrega a idade assim, não. Bom dia! Olha que animação. Olha! Bom dia! E que efeito da hora esse da letra, hein, gente? Você viu, Adri? Design gráfico é minha paixão. Olha aquele sol no fundo, com um sorriso meio maroto. Bom dia! E olha aqui, ó, no cantinho da tela, umas crianças girando ali, ó. Estão vendo? Dentro do palco. Ai, que divertido, gente. Bom dia! É isso aí. Bom,
Então, ao longo dessa aula, vimos 3 padrões tributários que se destacam entre os prestadores de serviço e os demais, né? MEI, Simples, Nacional e Lucro Presumido. Nesse sentido, assinale a alternativa a seguir, que vai mais ao encontro da sua opinião. A. Apesar de interessante, o MEI não se aplica a todos os profissionais, visto que existe um limite de R$ 5.000 para o seu exercício mensal. E como a gente viu ali na ferramenta, né? Algumas profissões não entram, né? Médico, advogado, engenheiro. B. Apesar do lucro presumido dar meios para empresas maiores, em geral, as alíquotas tendem a ser mais altas que o Simples Nacional e o MEI. Mas, como a gente viu também, elas tendem, mas não em todos os casos. Dependendo do valor, a alíquota do lucro presumido ela sai mais vantajosa do que o do Simples, mas é um pouco mais raro. C. O Simples Nacional, diferente do MEI, é obrigado a emitir nota fiscal, contudo, mais empresas podem se relacionar aqui por conta do faturamento máximo ser mais alto. Ou seja, apesar de ser uma desvantagem que o Simples é obrigado a emitir a NF, como o faturamento é mais alto, você não tem aquela restrição, né, do faturamento e também as outras restrições, né, quantidade de empregado, poder participar de outras empresas. D. O Simples Nacional se assemelha à lógica do lucro presumido. Podem aqui, o podem aqui, na verdade, aqui é podendo aqui, na verdade. Eu vou arrumar. Podendo aqui ser possível aderir empresas de porte ainda mais elevado. E, por fim, o E. O interessante do MEI é a chance para que os trabalhadores autônomos e informais tenham sua empresa de baixo e curso. Gente, esse meu corretor ortográfico tá um lixo. Baixo curso é baixo custo, gente. Então, fica aqui bem claro. Baixo custo de maneira formal. É isso, gente. Já viram já que meu corretor ortográfico tá ruim. Vou corrigir isso agora. Enfim, desejo aí uma semana maravilhosa para todo mundo, com muito conhecimento, muito estudo, muita felicidade, pouco Covid, e fico ansioso aí para a semana que vem já ver os modelos novos de máscara da Adriana Krebs. Estou ansioso para adquirir. Sabe aquele de boneco de neve, esses temas? Estou querendo muito uma máscara dessa. Gente, é E já isso. separa a nota de duzentão aí pra semana que vem. Eu vou já correr ali na lojinha de tecido. Vai correndo, vai correndo que imagino que outros também querem também para vender esse produto inusitado. É isso aí, gente. O Natal vai ser mais feliz e a gente vai estar protegido com a máscara. A gente precisa de um nome, né, para máscara, Adriana. A Mascrebs, a máscara da Krebs. Não sei, eu vou pensar aqui depois, mas Mascrebs ficou legal. Mascrebs, Mas, a máscara ficou legal, né? Mascrebs, é legal. Gente, vou ficando por aqui. Paz para todos, saúde para todos e nos vemos semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. É isso, gente? é assim que um professor moderno se despede, galera. Exatamente. É, Exatamente. Tamo junto, gente. Paz, amor, é nóis. Valeu. Valeu, falou. tchau. Tchau, gente. Essa é a animação que eu preciso. Valeu, gente.